Olá, turma C11, bem-vindos à aula 2, ainda falando sobre números negativos. A gente viu na primeira aula a temperatura como nosso primeiro foco de número negativo, já que a gente está no inverno. E eu pedi para vocês, no terceiro exercício, na terceira atividade da aula passada, para vocês pesquisarem outros lugares onde a gente vê medidas negativas, valores negativos, que também são chamados de valores relativos, tá? Então eu vou trazer alguns exemplos nessa aula também curtinha aqui, né? Ela está relacionada a um período. Na altitude, no fuso horário, no valor monetário e no deslocamento físico e temporal. Como é que uma altitude vai ser negativa? Convencionou-se, quando a gente começou a medir a altitude de alguma coisa, que a altitude inicial, a altitude zero, seria o nível do mar. Claro que isso tem algumas complicações, com toda a questão que a gente está vivendo, né, de aquecimento global, derretimento das calotas, aumento do nível do mar, algumas medidas vão começar a ficar diferentes, mas existe um padrão, da onde é o zero, e o zero é o nível dos oceanos, o nível do mar. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, desenhei aqui uma montanha, tá? E aqui está o nível do mar. Tudo que fica acima do nível do mar é positivo. É uma altitude positiva. E tudo que ficar abaixo do nível do mar é uma altitude negativa. Então, se eu tenho um avião voando, ele vai estar numa altitude positiva, sei lá, vamos colocar aqui 2.000 metros. E se eu tenho um submarino, ele vai estar numa altitude negativa de 500 metros. Certo? A altitude está relacionada, então, ao nível do mar. E o nível do mar, o nível do oceano, será o nosso 0 metros. O fuso horário, vocês viram com o professor Donati lá em geografia, certo? Tem lá o mapa mundi, e tem uma coisa aqui chamada de meridiano de Greenwich. Lembram disso? Vocês viram em B30 com o Sr. Donati. O meridiano de Greenwich é o nosso zero. 0 horas. A hora que tem ali, todos os outros horários serão definidos a partir do meridiano de Greenwich. Ele passa por Londres. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho -1, -2, -3. Que está o Brasil. Certo? Se lá em Londres é 10 horas da manhã, aqui no Brasil vai ser 3 horas a menos. Para a direita, positivo. Mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas. Até chegar lá no Japão, mais 9 horas. Então, altitude, nível do mar, 0 para cima.
altitude positiva, para baixo, altitude negativa. Fuso horário relativo ao meridiano de Greenwich. Para a esquerda, negativo. Para a direita, positivo. Olha só como é interessante. Para a direita, para frente, se eu estou andando para frente, positivo. Se eu estou andando para trás, negativo. Certo? Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Cima, positivo. Baixo, negativo. Para frente, positivo. Para trás, negativo. Outros usos. O valor monetário. Se eu tenho dinheiro, eu tenho 50 reais. Agora, se eu estou devendo dinheiro, se eu estou devendo 30 reais, como é que eu vou registrar isso? Negativo 30. Se eu ganho, é positivo. Se lá na minha conta do banco eu deposito, é positivo. Tudo que está aumentando é positivo. Agora, se eu perco, é negativo. Se eu gasto, é negativo. Se eu retiro, que a gente também pode chamar de saque, né? Um saque bancário, é negativo. E o deslocamento físico ou temporal está relacionado a tudo isso. Eu entro num prédio, pego o elevador e subo 8 andares. Eu vou parar no andar 8. Mas e se eu descer 3 andares? Como assim descer? Estou indo para o subsolo. Estacionamento para baixo, sabe? Estou indo para o subsolo. Se eu descer 3 andares, 3 negativo. Subsolo 3. Se eu tenho uma cidade no quilômetro 0 e estou indo para frente o meu deslocamento é positivo. Andei 32 quilômetros para lá. Vou botar a cidade no quilômetro 80 para ter mais. Andar para frente, positivo. Andar para trás, negativo. Se eu estou no quilômetro 80 e ando para trás, ando negativo, eu vou parar lá no quilômetro 40. Se eu ando para frente, eu vou parar lá no quilômetro 112. E além disso, nós ainda temos uma coisa chamada deslocamento temporal, porque a gente usa o calendário católico, calendário gregoriano. Como assim? Esse vocês viram com a prof de história, com a prof Rita. Vocês têm lá o ano 0, que é o ano do nascimento de Cristo. Todos os anos para trás, os anos negativos, são antes de Cristo. E todos os anos para frente, os anos positivos, são depois de Cristo. AC e DC. Então, assim, o que a gente tem que aprender a relacionar? Identificar se é positivo ou se é negativo. Identificar para cima, para baixo, para frente e para trás. Ter e dever. Para cima e para baixo, para frente e para trás. Relacionado a um determinado ponto. Assim como na temperatura o nosso determinado ponto era 0 graus, eu tenho 0 metros, eu tenho 0 horas, eu tenho 0 reais, mais eu tenho, menos eu estou devendo. Eu tenho o andar 0, o andar térreo, eu tenho 1 quilômetro 0, o quilômetro onde eu começo, eu tenho o ano 0, o ano de nascimento de Cristo.
Para a esquerda, negativo. Para a direita, positivo. Para baixo, negativo. Para cima, positivo. Certo? Vamos dar uma olhadinha em atividade para vocês pensarem um pouco sobre isso. Pausa, copia e eu vou trazer o quadro das atividades. Olha só. Primeira atividade. Registrar utilizando números positivos, negativos ou zero. Uma altitude de 60 metros acima do nível do mar. É positivo 60 ou é negativo 60? Tá, não vou mais dar dica. Uma medida da altitude ao nível do mar. No nível do mar, o que é? Uma altitude de 45 metros abaixo do nível do mar. Nem precisava dizer isso, eu digo que um mergulhador está a 45 metros em relação ao nível do mar. Ele é mergulhador, ele está acima ou ele está abaixo? Um depósito de 100 reais, depósito. Eu estou botando dinheiro ou estou tirando dinheiro? Uma retirada de 80 reais. Depois, cheque especial é um valor que o banco empresta a juros altos, gerando dívida. Avalie a seguinte situação bancária completando o saldo. Olha só. No dia 5 de fevereiro eu tinha 400 reais. Aí eu fui lá e tirei 450. Eu podia tirar 450? Eu tinha 450? Não. Isso quer dizer que eu fiquei devendo. Eu só tinha 400, eu peguei 450. Então eu fiquei devendo quanto para o banco? Fiquei devendo 50. Aí eu fui lá no dia 10 e depositei 380. Eu vou ter 380 ou eu tenho que pagar os 50 que eu estava devendo? Tenho que pagar. Se eu devia 50 e paguei e depositei 380, eu fiquei só com 330. É isso que eu quero que vocês pensem. Essa relação. Antes mesmo da gente aprender a fazer esses cálculos, eu quero que vocês tentem pensar essa relação. Eu tenho 330. Eu fui lá e retirei 350. Vai sobrar ou eu vou ficar devendo? Quanto? Aí aconteceu uma coisa aqui. Eu fui lá e retirei 100. Vai sobrar ou eu vou ficar devendo? Vou ficar devendo menos ou vou ficar devendo mais? Pensa aí. E depois lá, no dia 26, eu fui lá e fiz um depósito de 200 reais. Eu vou ficar com saldo positivo ou negativo? De quanto? Ah? E a terceira questão, utilizando o calendário cristão, se uma pessoa nasceu no ano 10 antes de Cristo, o ano menos 10, e viveu 50 anos, então em que ano ela faleceu? Em que ano morreu essa pessoa? Copia essas atividades, resolve, faz a fotinha, manda para o professor e a gente se vê na terceira aula. Até!